Você já deve ter ouvido por aí que a origem da humanidade aconteceu através de hominídeos. Nesse teatro da evolução são usados alguns fragmentos de ossos e partes de crânios de no máximo 3 milhões de anos, até crânios modernos de 50 mil anos, com histórias e narrativas que são reformuladas de tempos em tempos. Bem, agora vou informar que essa narração evolucionista não passou de criatividade. Isso mesmo, uma nova descoberta de fósseis de 6 milhões de anos registrou pegadas humanas que desbancaram todos esses supostos descendentes que deram origem aos humanos. Os humanos são os únicos donos conhecidos desse formato de pegada que foi encontrado. E, obviamente, tudo que veio depois desse registro humano de 6 milhões de anos não poderia estar envolvido com sua origem. Concorda? O Smithsonian Magazine apresenta essa descoberta. As pegadas humanas mais antigas conhecidas podem ser ainda mais antigas do que se acreditava anteriormente, relata Jacinta Bowler para Science Alert. Novas pesquisas sugerem que as controversas impressões fossilizadas encontradas na ilha grega de Creta em 2002 têm cerca de 6,5 milhões de anos, originalmente datadas de 5,7 milhões de anos atrás. As 50 pegadas podem ser anteriores a essa estimativa proposta por estudiosos em 2017, em mais de 300 mil anos, de acordo com um artigo publicado na revista Scientific Reports. Eu vou explicar um pouco esse achado. O assunto ficou popular em 2017. Isso foi um choque para a comunidade paleontológica. Mas você ficou sabendo? A mídia divulgou isso. Eles não deram muita importância. Pelo visto, o desagrado dos evolucionistas abafou o caso para o público em geral, diferente para o Homo Nadeli, um dos equívocos modernos da evolução. E nessa época, a conclusão óbvia do achado era de que as pegadas tinham todas as características das pegadas humanas. Veja o que eles disseram. As novas pegadas de Trachylos, no oeste de Creta, têm uma forma inconfundivelmente humana. Isto é especialmente verdadeiro para os dedos dos pés. O dedão do pé é semelhante ao nosso em forma, tamanho e posição. Também está associado a uma bola distinta na sola, que nunca está presente em macacos. Mais abaixo eles falam de outro achado de pegadas humanas de 3,7 milhões de anos, que pela ausência de hipóteses deram um chute para o Australopithecus afarensis, com base em nenhuma evidência, apenas porque era o único fóssil mais próximo dessa data. Mas isso é outra história. Porém, esse daqui de 6 milhões de anos possui nenhum fóssil próximo para que eles possam fazer essa criatividade. E depois de entenderem que as pegadas de Creta são compatíveis com os pés humanos, em forma, tamanho e posição, concluem, com base em um argumento circular da evolução, de que deveria ser um hominídeo desconhecido, com pés humanos. Pasme! A conclusão espontânea seria de que as pegadas são humanas, pois a forma se encaixa com os pés humanos, assim como uma fechadura se encaixa com sua chave. Mas não, como a explicação pode ser qualquer coisa, contanto que não dê um cheque na evolução, eles apelaram para um hominídeo fictício, com pés humanos. E como o método científico se encaixa nesse tipo de explicação evolucionista? Simplesmente não se encaixa. Eles imaginaram, mas não testaram. Portanto, não é uma explicação científica. A científica favorece o lado que, sem especulação, consegue encaixar os pés humanos nessa pegada. E o artigo da Universidade de Uppsala terminou dizendo o seguinte: esta descoberta desafia a narrativa estabelecida da evolução humana inicial e provavelmente gerará muito debate se a comunidade de pesquisa das origens humanas aceitará pegadas fósseis como evidência conclusiva da presença de hominídeos no Mioceno de Creta. Ainda não se sabe, diz Per Alberg,
Como assim se aceitará? Na ciência, quem manda são as evidências. Cada dado científico tem seu peso, e esse tem um peso significativo. Na ciência, devemos deixar nosso gosto em casa e partir de uma análise neutra não enviesada. Concorda? Esse questionamento de Peirce foi feito porque ele conhece muito bem o método evolucionista de favorecer as evidências mais favoritas e desprestigiar evidências contrárias quando o assunto é criar uma árvore para a evolução. Infelizmente, muitos adeptos da evolução não enxergam isso e apenas se contentam com a maquiagem que os evolucionistas colocam na evolução. Agora, 4 anos depois, o Smithsonian volta a trazer piores notícias pro achado. Ao invés dele possuir 5,7 milhões de anos, ele possui 6 milhões de anos. Algo negativo para a evolução, porque esse humano não possui uma árvore da evolução humana. Logo, a conclusão óbvia seria de que os humanos não possuem árvores evolutivas. Eles não se encaixam na evolução. Porém, o artigo tenta dar um tom de esperança para os evolucionistas, porque ele já marcou uma agenda com a evolução, que o permite desmerecer a seriedade das evidências. Alguns cientistas são céticos em relação às alegações do estudo, duvidando que a espécie Graecopithecus freiberg existisse. Israel Reskovitz, um antropólogo biológico da Universidade de Tel Aviv, que não esteve envolvido na pesquisa, especula que as pegadas foram realmente deixadas por um macaco europeu falecido, ou seja, um macaco chamado Graecopithecus, ou El Greco, conforme nesse primeiro artigo da Universidade de Uppsala, que foi hipotetizado com base em alguns dentes, tipo a história do homem de Piltdown, só que esse possui menos partes. É igualmente especulado ao extremo para amenizar o estrago que essa descoberta fez na teoria da evolução. Obviamente, essa hipótese é um absurdo e só é levantada porque o compromisso é com o gosto e não com a ciência séria que se encaixa no método científico. Mesmo que as pegadas pertençam a hominídeos, sua presença não necessariamente descarta a ideia de que a África é o berço da humanidade. O interessante afirmado no novo artigo é que ele mostra que a migração da Europa para a África desses hominídeos bípedes de Slois ao cosmos. Todos os nossos estudos de migrações intercontinentais indicam que não é apenas uma via de mão única. Lewis acrescenta: então, mesmo se considerarmos que são pegadas de hominídeos, não há indicação de que elas tenham se originado na Europa e depois se mudado para a África. Há igual possibilidade de que elas possam ter se originado na África e depois se mudado para a Europa. O que faltam mesmo são as evidências, não é? Porque hipóteses ou narrações eu encontro até em livros de ciência ficção, ou nos contos da carochinha.